O presidente Lula elevou ainda mais o tom contra o Banco Central depois da manutenção dos juros. Para falar sobre a relação do governo com o BC e também o momento político, nós convidamos para participar aqui da programação o ex-ministro de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, professor de Harvard, Roberto Mangabeira Unger. Professor, como vai? Muito boa noite para o senhor, muito obrigado por atender a Jovem Pan. Bem-vindo. Obrigado pela oportunidade. Muito obrigado. Bom, professor, de que forma as críticas contra um órgão que é independente acabam atrapalhando não só o ambiente político, mas, claro, o ambiente econômico, porque o mercado acaba reagindo a declarações, apesar da discussão sobre a legitimidade de se criticar uma decisão, no caso do Comitê de Política Monetária do Banco Central. Mas de que maneira que isso pode conturbar o momento político do país? Vamos esclarecer o que o senhor está chamando de mercado, é o mercado financeiro, Isso. Os interesses rentistas. Nós temos tido no Brasil, nos últimos governos de Bolsonaro e de Lula, um sistema em que o que conduz o país é o rentismo financeiro, os interesses financeiros de um lado e o pobrismo assistencialista de outro. O país está no marasmo, está na estagnação e a agricultura, a pecuária e a mineração pagam as contas dessa calamidade econômica. O Banco Central, no meio de tudo isso, tem sido um instrumento pelo qual o governo se rende aos banqueiros. Essa é a realidade. E, professor, de que maneira o senhor acredita que, com essas críticas sistemáticas, há uma interferência do governo no Banco Central e em meio a essa discussão no Congresso Nacional de uma independência financeira também do Banco Central? O problema não é a crítica, o problema é a falta de reconstrução. Não há projeto para derrubar a ditadura dos bancos, a ditadura que os bancos exercem sobre os brasileiros. Vou dar exemplo de uma única iniciativa, revogar a lei de usura. Os senhores sabem que no Brasil, se eu empresto ao senhor a 20%, é crime. Mas se a empresa do cartão de crédito empresta 400%, tudo bem. Isto é a lei de usura. Vamos revogar a lei de usura, vamos radicalizar a concorrência no setor financeiro, impondo o capitalismo aos capitalistas. A maneira de fazer isso não é convidar o Santander, o grande banco estrangeiro, a concorrer com o Itaú e o Bradesco. A maneira é permitir que todos os brasileiros, 100 milhões de brasileiros, possam emprestar uns aos outros e se tornar concorrentes dos bancos. Com isso, também liquida esse regime pelo qual o Banco Central zela pelos interesses dos grandes bancos e castiga os interesses da maioria produtiva do país. Professor Mangabeira, a gente vem acompanhando também uma relação bem atritosa entre o Executivo e o Legislativo. O senhor acredita que isso mostra que o próprio Congresso Nacional, desde o início do atual governo, se dizia, né, o Congresso Nacional mais empoderado, né, para enfrentar isso, e o governo tem uma falta, talvez, de habilidade de se ampliar as negociações políticas, só pela experiência no setor público também. Como é que é possível fazer essa análise da relação do Executivo com o Legislativo? O problema não é a briga entre Congresso e Executivo, o problema não é a briga entre direita e esquerda, o problema é a falta de alternativa. A falsa esquerda e a falsa direita se acompliciam no mesmo projeto que derruba o Brasil e nos leva a essa estagnação em que caímos. E a alternativa é soerguer o aparato produtivo do país, qualificar o aparato produtivo dos brasileiros e atacar essa opressão que os bancos exercem
sobre a economia brasileira. O Banco Central é apenas um instrumento passivo pelo qual os financistas tomam conta do nosso futuro e destroem o nosso futuro. Professor, uma última pergunta. O senhor acredita que a relação entre os poderes, estamos citando o Executivo e o Legislativo, essa relação vai continuar sendo conturbada por causa não só da falta, muitas vezes, de habilidade política de negociações, mas também por causa de um próprio Congresso Nacional que tem uma força, talvez, como poucas vezes se viu no Brasil? O senhor discorda dessa avaliação? Eu discordo, não há, a briga é superficial, é só na superfície. No fundo, todos convergem. Por que a direita, que esteve no poder e que conduz a oposição no Congresso Nacional, não defende um capitalismo popular? Por que descamba o debate para a política dos costumes como uma autoridade moral e se mete na vida pessoal dos brasileiros? A política não é para isso. A política é para dar os instrumentos aos brasileiros, aos cidadãos, os instrumentos para transformar o seu dinamismo em ação construtiva fecunda. Nós estamos no fundo do poço, no abismo do marasmo, da estagnação econômica. Precisamos nos levantar contra essa falsa política, contra essa aparência de polarização e criar não uma terceira via, mas uma segunda via. É disso que o Brasil precisa. Conversamos com o ex-ministro de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, professor de Harvard, Roberto Mangabeira Unger. Professor, muito obrigado pela gentileza e até a próxima. Um abraço. Muito obrigado.